Dia 7 de fevereiro, estreia Paracatu Rural, na Band Triângulo. Todos os domingos às 7h30 da manhã. Notícias e informações do agronegócio. Reportagens técnicas esclarecidas por quem entende do assunto. Paracatu Rural, mais que um programa de TV. Um canal de comunicação do agronegócio. Todos os domingos às 7h30 da manhã. Estreia 7 de fevereiro, na Band Triângulo. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Bom dia, bom dia! Estamos começando mais um programa Paracatu Rural, especial de sábado, é mesmo? Bom dia para você, querido ouvinte, desde já muito obrigado pela sua atenção. Pode pegar o telefone, anote aí 36715055 que você vai poder participar do programa de hoje. Bom dia, Sandro Mundim. Bom dia, Isabela, tudo bem? Tudo ótimo, Francis. Bom dia para você, bom dia para o Sandro e bom dia para o nosso convidado, Frederico Quirino, que é consultor e vai participar dando dicas e falando sobre as expectativas para esse ano de 2016. Eu vou correr ali pro telefone, viu, Francis? Fala pro pessoal participar, viu? É isso mesmo, Isabela, vai lá atender os nossos ouvintes, é 36715055. Você que não conhece aí pessoalmente a voz da Isabela, pode até trocar umas ideias com ela, dar aquele... Não dá cantada nela não, ela tem namorado, viu, gente? Bom dia, Fred, seja bem-vindo ao Paracatu Rural, tudo bem? Bom dia, Francis, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes aí, é um prazer pra gente estar aqui conversando com vocês aí. Pois é, Fred, nós vamos bater uma prosa aqui, bater um papo bem legal. A gente vai falar hoje sobre a situação da safra atual aqui em Paracatu. Nós vamos falar também sobre as pragas, as doenças aí, as perspectivas de produtividade, a safrinha. É um assunto que interessa a nossa região aí, porque a Paracatu é uma das regiões mais que se destaca na questão de produção de grãos, não é isso, Fred? Paracatu, em conjunto com o Noroeste de Minas, tem uma representatividade enorme dentro do agronegócio do estado de Minas, e não só do estado de Minas, como também no Brasil, principalmente o feijão, né? Certo. No Noroeste de Minas nós somos responsáveis por 10% da produção do feijão do Brasil inteiro, né? Só Paracatu é 10%? Não, no Noroeste. No Noroeste, isso. Entendi. As principais culturas aqui de grãos de Paracatu, quais são elas? Sim, agora no verão, basicamente esse ano, né, nós temos praticamente 90% de soja, pouco de milho, né? A produção de milho para semente aqui também é muito forte. E temos uma área aí na Chapada de sequeiro, de feijão, que também é até um pouco representativa, assim. Entendi. O clima esse ano tem boas perspectivas, né? De acordo com o IBGE, por exemplo, as perspectivas no clima desse ano devem ser favorável à safra de grãos. Foi o que afirmou na última terça-feira o gerente da coordenação de agropecuária do IBGE, o Mauro Andreazzi. De acordo com ele, um regime de chuvas mais próximo da normalidade acontecerá este ano, e a safra de verão, que representa cerca de 70% do total produzido no país, e deve ser bom o desempenho nesse ano, né? Sim, Francis, a expectativa nossa, né, eu falo como produtor rural também, é que esse ano a gente não tenha os veranicos, né, que são recorrentes aqui na nossa região. O veranico é um período sem chuva, né, para que o ouvinte aí saiba. Então, esse ano é um ano de El Ninho, né, El Ninho extremamente forte, né, que é um fenômeno aí que não acontece todo dia, né, onde nesse fenômeno ocorre uma concentração de chuva na região sul do Brasil e seca na região norte. A gente viu que esse ano as chuvas atrasaram, né? Inclusive, até pouco tempo atrás ainda tinha gente plantando. Foi um novembro e dezembro muito seco para a gente ficou meio assustado com isso aí. Mas graças a Deus entrou o mês de janeiro aí com bastante chuva, né? Para vocês terem ideia, em 11 dias choveu quase o que tem que chover na metade do ano, o que tem que chover o ano inteiro. Entendi. Então choveu mais ou menos aí 500 milímetros em 11 dias.
Isso para a cultura, para a agricultura aqui de nossa cidade, da nossa região, é muito bom. É muito bom, primeiro porque a gente espera que não tenha o veranico de janeiro, né, que é o que normalmente acontece aqui. Então, assim, novembro e dezembro, quando as culturas estavam em fase de desenvolvimento vegetativo, elas suportam um pouco mais de seca, né, que foi o que aconteceu. Então a gente plantou a soja, o milho, o feijão. O feijão sente um pouco mais, né, lógico, mas principalmente a soja, né, que representa bastante área aí na região. A gente plantou ela em novembro e dezembro, então ela passou aí por um período de 10 a 15 dias, depende da região, que a chuva também foi muito de mangada, né, como a gente fala. Chovia num lugar, não chovia em outro, depois invertia. Então a cultura passou por esse período vegetativo, não com tanto estresse hídrico, né, mas dentro do normal aí. Entendi. Que deu para ela se desenvolver, e agora entrando no período reprodutivo com bastante chuva, o que é ideal para a gente. E com relação à produção, então a perspectiva para essa safra é muito boa, né, das culturas que a gente tem agora, principalmente também com relação ao mercado. O que você pode estar falando a respeito disso aí? O que tem com relação a produção baixa, valorização de produto, e alta produção também com a valorização, essas culturas que a gente tem aqui na região? Sim, falando localmente, eu acredito, nós estamos no meio da safra ainda, pode acontecer muita coisa, mas eu acredito que a gente vai ter uma safra cheia esse ano em Paracatu, no noroeste de Minas aqui. Né? As culturas, como eu disse, basicamente 60% estão em fase de floração, né? Então recebendo chuva agora, né? Então a gente acredita que a gente vai ter um enchimento de grão normal, e as previsões de chuva ainda são muito boas pela frente. Entendi. Então a gente acredita que localmente a gente vai ter uma safra cheia. Falando em Brasil, o que está acontecendo hoje no Brasil? A gente está tendo um excesso de chuva no sul, né? Que tem, assim, nós estamos no meio do caminho ainda. Hoje eles estão começando a colher lá. Então esse excesso de chuva provocou um excesso de doença lá no sul. E agora eles estão com perspectiva de perder soja com colheita. Entendi. Né? Por outro lado, o norte do Brasil foi muito seco no início. Então, se você pegar a região norte do Mato Grosso, que é muito representativa, eles perderam soja lá. Tá? Eles já está praticamente consumado, a gente não sabe quanto que foi perdido, mas o norte do Mato Grosso, Bahia, no Mapitoba ali, o pessoal perdeu soja já. Eles, no norte do Mato Grosso eles já estão começando a colher, e a perspectiva é que a oferta não seja tão grande como o IBGE e a Conab tem colocado no mercado, né? Hoje as commodities estão com um preço baixo, tá? Em dólar por bushel, para você pegar a soja, ela está com um preço relativamente baixo. O que tem ajudado o produtor brasileiro no preço foi essa alta que o dólar teve. Entendi. Tá? Então essa alta do dólar ajudou o exportador, que é o produtor de soja também, né? No caso para Paracatu, então, pela questão da localização geográfica, Paracatu está no meio termo, então está tendo essa ajuda aí da chuva para poder aumentar a produtividade? Sim, exatamente. Nós tivemos uma seca moderada, né, em novembro e dezembro, moderada que mesmo assim permitiu com que os plantios fossem feitos, né, não dentro da normalidade como a gente queria, né, a gente atrasou um pouco os plantios, mas a cultura se desenvolveu normalmente, tá, a cultura da soja. Certo. Tá, então eu acho que este ano nós vamos ter uma safra cheia aqui na nossa região. Isso aí destacando os 3 principais produtos, milho, feijão e soja. Sim, o feijão sentiu um pouco mais, né? Dependendo um pouco o feijão é mais precoce, né? Então ele pegou ali dezembro já um pouco florando, isso derrubou um pouco de vagem e tal, derrubou um pouco a florada. E agora o grande problema é abrir sol para colheita desse feijão. Já tem muitas áreas aí dessecadas, né? E a grande incógnita desse feijão na região é essa colheita, que se não abrir sol, o feijão... Já está na hora então de abrir o sol. Já está na hora para o produtor de feijão, sim. São Pedro tem que ajudar então a gente agora. Tem que dar umas janelinhas aí para a gente...
Está atrasado até as aplicações. Essa janela seria de, por exemplo, quantos dias, Fred? Franz, se der aí uns 2 dias de sol, chover de noite e dar sol de dia, pra gente é o ideal. Entendi. Então já dá para poder fazer a colheita sem perda ou grandes perdas, né? Sim. O mínimo possível para a gente poder ter um bom resultado. Sim, principalmente o feijão, porque o feijão não aguenta muito no campo, né? Entendi. Ele se deprecia muito rápido quando comparado com a soja. A soja aguenta 20, às vezes até 30 dias ali depois da maturação dela. O feijão, se der 15 dias, ele começa a germinar dentro da vagem e se deprecia muito, perde o valor de mercado. Certo. Nós vamos a um rápido intervalo. A gente volta em 1 minuto e meio. Se você tiver alguma pergunta, pode ligar. A Isabela está pronta para te atender, viu, gente? É 3671-5055. Pode mandar também o WhatsApp, é o 991810123. A gente vai estar aguardando sua participação. Paracatu Rural. A JCM Construções e Serviços está com 2 novas estruturas para melhor atender você. Uma central de concreto usinado com laboratório e bombeamento de concreto. E uma central de corte, dobra e montagem de aço para a sua construção. Entregamos o aço em toda a parte do Brasil. Se você deseja reduzir o custo da sua obra, venha nos visitar. BR-040, quilômetro 44 ou ligue 38 3671 0863 ou celular 99824 6572. JCM Construindo satisfações. www.jcmweb.com.br. Hoje e amanhã é dia de comprar barato no fim de semana garantido Supermercado Paracatu. Preço baixo no açougue, frutas e verduras, panificadora, frios, bebidas. Todos os produtos da cesta básica com o menor preço para você e sua família economizar muito mais em suas compras. Vá ao Supermercado Paracatu, o mais completo e mais barato de Paracatu. Fim de semana garantido Supermercado Paracatu. Essencial no seu dia a dia. Aberto hoje até às 21 horas e domingo até às 13 horas. Posto Cruzeiro, posto de combustíveis, peças, acessórios e serviços para veículos leves e pesados, ferramentas, peças para máquinas agrícolas, troca de óleo e lubrificantes, aluguel de equipamentos para construção civil e completa lanchonete. Posto Cruzeiro, qualidade de quem é líder, confiança de quem tem 55 anos de estrada. Posto Cruzeiro, a amizade que faz a diferença e te transforma em muito mais que um cliente, um parceiro do nosso sucesso. Paracatu Rural. Dia 7 de fevereiro, estreia Paracatu Rural, na Band Triângulo. Todos os domingos às 7h30 da manhã. Notícias e informações do agronegócio. Reportagens técnicas esclarecidas por quem entende do assunto. Paracatu Rural, mais que um programa de TV. Um canal de comunicação do agronegócio. Todos os domingos às 7h30 da manhã. Estreia 7 de fevereiro, na Band Triângulo. Estamos de volta com Paracatu Rural, hoje com a prosa aqui ao meu lado, Fred Quirino, que é consultor da Planege, está aqui trazendo algumas informações sobre as safras de Paracatu e região, o que está acontecendo aqui no Brasil, o que é bom. Paracatu, de acordo com ele, está numa localização geográfica muito privilegiada. Às vezes aqui na cidade a gente não percebe o quanto é privilegiado, né, Fred? Porque na zona urbana de Paracatu, às vezes a gente não recebe a chuva, que muita gente fala, a chuva fica em volta, mas a zona rural é tranquilo, não é isso? França, ainda mais esse ano a chuva ela tá muito irregular na questão de regularidade, né? Às vezes chove num lugar muito, chove pouco em outro, mas na média está sendo, depois de janeiro aí, tem sido muito bom. Entendi. As chuvas também trazem alguns problemas, além da questão da data certa para se fazer uma colheita, como você falou no bloco anterior, principalmente do feijão, mas também traz as pragas, né? Aqui em Paracatu, quais são as principais pragas que nessa época do ano tem que ser combatidas, Fred? Franz, as pragas, a importância da praga, ela se dá em função da fase em que a soja está, né? Certo. Então, assim, na fase vegetativa, o que é importante? Controlar principalmente lagartas, né, desfolhadoras, e mosca branca se ela tiver uma incidência alta. Certo. Né? Falando de soja, tá? A partir da fase reprodutiva, o percevejo se torna uma praga importantíssima, porque o dano que ele causa, se você ter ideia, se você tiver uma produção de semente de soja e tiver um percevejo por metro quadrado,
ele vai te causar um dano enorme. Então, só um percevejo por metro quadrado. Então a medida tem que ser tomada muito rápido aí, essa questão do percevejo a partir da fase reprodutiva. Para identificar essa praga, precisa de um profissional para poder identificar, principalmente as lagartas, que elas são muito parecidas, né? E para a identificação dessa lagarta aí, às vezes tem que até levar em laboratório, não é isso? Sim, Francis. Hoje em dia, dependendo do profissional, não há essa necessidade, né? Uhum. Mas antigamente, né, como diziam os antigos aí, a gente plantava a soja, certo, fazia uma aplicação para lagarta, ia para a praia, voltava e fazia outra para percevejo. Hoje em dia a gente tem uma gama muito grande de lagartas e pragas atacando a soja. Então, hoje em dia, se o monitoramento não for feito, no mínimo semanalmente, né, o risco é muito grande. A Isabela tem uma pergunta de um ouvinte. Fala aí, Isabela. Então, Francis, o Edson Borges, morador do centro da cidade, ele quer saber sobre uma praga, mas não é um inseto não, viu? É o javali. Ele ataca principalmente lavouras de milho e eles têm uma dificuldade em fazer o controle dessa praga, né? Porque às vezes é complicada essa questão da caçada, né? E ele quer saber como que funciona, de que forma isso poderia ser feito. Sim, Isabela, esse caso é recorrente, a gente tem esse problema mesmo no campo. O Edson está certo em dizer isso, porque o que tem acontecido? Eu acredito que, graças a Deus, o pessoal não está mais depredando a natureza e a caça vem diminuindo muito. Certo. E então os porcos eles estão aumentando. Não só o javali é uma espécie da África, né? Acredito que não tem aqui no Brasil. Ele deve estar confundindo aí com o catitu ou o porco do mato. Certo, né? certo. O que acontece? O fazendeiro às vezes deixa escapar a criação de porcos dela, ela vai para o mato, se cruza com o catitu e aí vira aquele porco selvagem que a gente fala. E ele vem disseminando muito aí na nossa região. Eu ouvi falar, eu não tenho certeza do que eu vou dizer aqui, mas existe uma caça liberada, é um controle de população, né? Sim. Parece que a polícia ambiental, a gente depois pode informar isso com a polícia ambiental, mas eu acho que existe, dependendo da época do ano e da região, existe uma liberação da polícia ambiental para fazer esse controle populacional. E realmente, quando ele entra na lavoura aí, eu já vi áreas aí de 3, 4 hectares de milho sendo arrebentada mesmo. Além disso, ainda tem alguma outra praga que preocupa? Sim, Francis, eu vou fazer um resumo aqui do que aconteceu com a questão de pragas e doenças aqui no nosso município, certo, esse ano. No começo foi um ano muito seco, né? Então a incidência de pragas e doenças em novembro e dezembro, ela foi muito tranquila na questão de lagarta, né? Não diferente do ano passado, que foi extremamente agressiva a questão da helicoverpa, né? Que Sim. é a lagarta que traz o maior dano para o agricultor, do produtor de soja. Então esse ano foi muito tranquilo. Agora, com a chegada das chuvas, né, a falsa medideira, né, que é a principal praga da cultura da soja, ela vem se disseminando bastante aí. A gente vê lavouras aí hoje, né, com essa chuva, o que está acontecendo? O pessoal está com dificuldade de entrar para fazer o controle da praga. Não tem uma janela de sol aí para a gente poder entrar. Se você entrar com chuva, não adianta nada, Entendi. Você perde o produto. Então a falsa medideira aí tem atacado bastante. Os percevejos no início, a gente teve uma população alta, mas como eu disse, percevejo na fase vegetativa ela não é tão importante. E agora vem diminuindo aos poucos, tendo aí algumas lavouras pontuais com população elevada, mas tá bem tranquilo. Graças a Deus, por enquanto, a helicoverpa ela tem aparecido, mas dentro do normal aí, tá? Ela não tem causado uma explosão populacional, então até então está muito tranquilo. A mosca branca ela surge em determinados pontos, principalmente nas regiões mais baixas, e a gente tem se dado um controle tranquilo com ela aí. Entendi. Fred, antes da gente ir para o próximo intervalo, o Edson retornou a ligação e ele disse que o que ele identificou realmente foi o javali europeu, então já é uma preocupação a mais que a gente vai ter que ter, e é claro, a gente deve procurar
o órgão fiscalizador dessa questão, que como você mesmo disse que é a Polícia Ambiental, né, a Polícia de Meio Ambiente, e dali a gente tirar essas orientações e talvez aí outros técnicos, como por exemplo um veterinário que pode estar também orientando melhor, né? E a gente, viu, do Paracatu Rural, nós vamos buscar informações a respeito desse assunto aí, logo a gente está trazendo essa informação para você. É um rápido intervalo, não sai daí não. Paracatu Rural. Posto Cruzeiro, posto de combustíveis, peças, acessórios e serviços para veículos leves e pesados, ferramentas, peças para máquinas agrícolas, troca de óleo e lubrificantes, aluguel de equipamentos para construção civil e completa lanchonete. Posto Cruzeiro, qualidade de quem é líder, confiança de quem tem 55 anos de estrada. Posto Cruzeiro, a amizade que faz a diferença e te transforma em muito mais que um cliente, um parceiro do nosso sucesso. A JCM Construções e Serviços atua na prestação de serviços na área civil, mecânica e elétrica. Fabricamos bebedouro para gado, caixa d'água tipo taça e cilíndrica, galpão de estrutura metálica, destorroador agrícola e caldeiraria em geral. Alugamos caminhão Munk e retroescavadeira. Venha nos visitar, BR-040, quilômetro 44, ou ligue 38 3671 0863, ou celular 99824 6572. JCM, construindo satisfações. www.jcmweb.com.br. Paracatu Rural. Dia 7 de fevereiro, estreia Paracatu Rural, na Band Triângulo. Todos os domingos às 7h30 da manhã. Notícias e informações do agronegócio. Reportagens técnicas esclarecidas por quem entende do assunto. Paracatu Rural, mais que um programa de TV. Um canal de comunicação do agronegócio. Todos os domingos às 7h30 da manhã. Estreia 7 de fevereiro, na Band Triângulo. Estamos de volta ainda com o Paracatu Rural. A gente já está um pouquinho avançado do tempo, mas vamos finalizar aqui a prosa de hoje, que a gente está conversando com o Fred Quirino, consultor da Planege. E Fred, como é que está a perspectiva aí, resumidamente, para produtividade aqui em Paracatu, um pouquinho da safrinha? Você pode trazer essas últimas informações aqui no programa de hoje? Sim, Francis, então nós ainda estamos aí no meio do caminho, né, vamos dizer, mas a gente acredita aí que se não acontecer um veranico, a nossa safra vai ser cheia, né? Certo. Com relação à safrinha, como a gente perdeu um pouco a janela de plantio, então a gente atrasou um pouco o plantio, pode ser que a safrinha seja comprometida lá na frente, né? Porque atrasou o plantio do verão, atrasa o plantio da safrinha. Entendi. Mas a perspectiva, o mercado de milho hoje ele está muito bom, os preços estão muito bons. Verdade. E eu acho que isso vai atrair o produtor a plantar uma safrinha aí, que na nossa região tem crescido muito, tá? Uma safrinha de milho ou de sorgo, né? Então a gente acredita aí, vai depender de como vão ser as chuvas a partir de fevereiro e março, para encher o grão desse milho e desse sorgo aí. Mas a gente acredita que a gente vai ter uma área aí bacana aí. Resumidamente, para uma pessoa que não entende muito de plantio, hoje para plantar não é simplesmente pegar a semente, jogar no chão, jogar o defensivo e pronto, como você falou que antigamente se fazia. Hoje existe uma estratégia até parecido, por exemplo, como uma corrida de Fórmula 1, né, que tem uma preparação, durante a corrida acontece aquela estratégia ali de milissegundos para ganhar tempo e chegar no final ali vencendo com meio segundo de diferença, por exemplo. O plantio também é assim, né, Fred? Sim, Francis, hoje a agricultura já está muito moderna, né? Então a pessoa tem que fazer um planejamento estratégico, né? Que é o que você está falando, antes de plantar mesmo, fazer um planejamento desde preparo de solo, né? Do que a gente vai usar, e lá na frente fazer avaliações, fazer o diagnóstico e fazer alterações de acordo com o que vem acontecendo no caminho. Cada ano é um ano, né? Por isso que existem os agrônomos aí, consultores, para estar dando esses palpites aí para o pessoal. Fred, essa quinta-feira próxima agora vai ter um evento AgroExtend, né, que é famosa aqui na nossa região. Já participou da AgroExtend em julho passado e é claro que a gente vai estar presente nesse evento. Gostaria que você falasse um pouquinho. Com certeza, Francis, a gente espera vocês lá. O evento é um evento exclusivo para produtores de soja e vai acontecer na Fazenda Vereda do Curralinho, do meu amigo e Carlos Sapata. Vai acontecer dia 21, quinta-feira. As inscrições estão abertas no local, 7h30 da manhã. E quem chega cedo bebe água limpa, né, Fran?
Tá certo. Fred, muito obrigado pela sua participação. A gente sabe que sua agenda é cheia e você atendeu quando a gente falou, olha, sábado agora, vamos lá? Você falou, vamos, Francis, vamos conversar sobre esse assunto que é importante aqui para nossa região. E como a gente está falando aqui desde o primeiro programa do ano, viu, Fred? A gente acredita que 2016 é o ano do agronegócio, principalmente para nossa região. Não é isso? Deus te ouça, Francis. O cenário político não está muito bom, mas a gente tem que fazer nossa parte do lado de cá, né? Tá certo, tá certo. Eu vou desejar para você, querido ouvinte, um excelente final de semana. Muito obrigado pela sua atenção. Segunda-feira, depois do Brasil Sertanejo, do José Fernandes, 7h45, estaremos aqui com mais um programa Paracatu Rural. Curta a nossa fanpage lá no facebook.com/Paracatu Rural. Essa entrevista, esse bate-papo aqui, a gente vai colocar lá para você poder ouvir, rever, tirar alguma dúvida. Participe pela nossa fanpage aí, mandando suas questões. Sugestões de entrevistados também, você pode passar para a gente. O WhatsApp nosso é o 991810123. E-mail paracaturural, tudo junto, @gmail.com. Nós tivemos a direção geral de Humberto Neiva. Operações foi o Sandro Mundim. Convidado especial Fred Quirino. Também a apresentação e hoje atendendo os queridos ouvintes, a Isabela Albernaz, direção geral aí de Humberto Neiva. Nós tivemos também aí a redação, o auxílio do Gustavo Santana, direção de jornalismo TID. E muito obrigado pela sua atenção, querido ouvinte. Até segunda-feira. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Novidade.